Filipenses 4:6. É um texto conhecido, mas a gente deve prestar sempre atenção na revelação da palavra. Diz assim a palavra de Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Há muitas coisas que nos deixam inquietos, há muitas coisas que nos deixam preocupados, há muitas coisas que nos deixam ansiosos. Isso acaba tirando a nossa paz, isso acaba tirando o nosso sono. Às vezes ficamos até perturbados, nosso coração às vezes fica agitado por causa disso. Quando a gente obedece o que Deus está falando pela sua palavra, quando Ele fala não estejais inquietos por coisa alguma, isso é para o nosso benefício, isso é para o nosso bem, porque a pessoa pode perder até a sua sanidade mental. Nós devemos ter uma saúde emocional muito forte e também uma saúde espiritual que vem pela palavra. Se a gente não tiver uma saúde emocional e uma saúde espiritual, isso vai afetar no nosso corpo físico, isso vai afetar o nosso organismo. Por isso devemos tomar cuidado com a ansiedade, nós devemos tomar cuidado com excesso de preocupação, nós devemos tomar cuidado com a inquietação. Devemos lançar tudo isso diante de Deus e falar com Deus a respeito. Tem gente que está vivendo até a base de calmante. Tem gente que está tendo insônia. Tem gente que já vai dormir pensando no problema de amanhã, sendo que ele nem existe. O amanhã não existe. Coloque isso no seu coração. Nós devemos viver o hoje, o agora, pois o amanhã ele pertence a Deus. Tem gente que está preocupado com o final de ano, o que vai fazer, o que não vai fazer, como que vai resolver certas situações daqui a uns dias, e não dorme direito, aí afeta a sua saúde, o seu emocional, atrapalha a sua vida, atrapalha até mesmo na sua casa, nos seus negócios, porque a ansiedade ela tira a paz. Não vai resolver você ficar ansioso, não vai resolver você ficar preocupado. Isso não vai ajudar você em nada, você perder noite de sono. O que você tem que fazer? É o que diz aqui a palavra. Então ela diz aqui, Filipenses 4:6, não estejais inquietos por coisa alguma. Não é para você estar inquieto. O que está tirando a tua paz? O que está tirando o seu sossego? O que está tirando o seu sono? Você precisa se examinar e ver o foco do problema. Quando você perceber que é algo que está tirando a sua paz e você identificou, coloque-se diante de Deus. Às vezes é a dívida que não está deixando você dormir, às vezes é a preocupação do dia a dia, da correria do dia a dia, às vezes dos negócios. Mas eu quero dizer a você, isso não vai te ajudar em nada, pelo contrário, isso vai afetar a sua saúde emocional, a sua saúde física e até espiritual. Então, se Deus está falando para não ficar inquieto, ansioso, não é para ficar, não fique. Tem gente que fica roendo as unhas, está até na carne viva já. Tem gente que toma calmante um atrás do outro. Tem gente que está tendo uma vida estressante, que está afetando quem está ao seu redor. Tudo porque ela está inquieta, preocupada, agitada. Tem gente que o coração está disparando. Tem gente que está andando até encurvado. Tem gente que está desanimado, desacreditado por causa da ansiedade, por causa da inquietação. Tem gente que se encontra dentro de um labirinto, não vê saída, porque ela mesmo se encontra nessa situação, mas tem uma saída, a saída é Cristo, a saída é a palavra, a saída é a oração. Aqui nós estamos vendo que Deus usou o apóstolo Paulo, dizendo, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, olha aí interessante, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ações de graças. Olha que interessante, ele está falando aqui para a gente, a palavra de Deus, né? Deus usou aqui o apóstolo Paulo,
inspirado pelo Espírito Santo, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições, quer dizer, nós devemos orar, nós devemos pedir, nós devemos colocar diante de Deus o que está nos deixando ansiosos, o que está nos deixando inquietos, o que está nos deixando preocupados. Temos que colocar isso diante de Deus, porque Deus é maior que tudo, Ele é o Todo-Poderoso, e o amanhã pertence a Ele. Olha que interessante isso. Quando nós estamos ansiosos, é porque nós estamos preocupados com o futuro. Olha que coisa séria. E quantas pessoas não estão preocupadas com o seu futuro? No mundo em que vivemos, quantos não estão preocupados, às vezes, com seus filhos, em relação às coisas que têm acontecido no mundo? Eu quero dizer para você, os filhos são herança do Senhor, e coloque diante do Senhor essas petições. E diz aqui que nós devemos fazer essas petições, elas têm que ser conhecidas diante de Deus, pela oração, pela súplica. Olha que interessante, o que a palavra está dizendo para nós? Que aquilo que está nos deixando ansiosos, preocupados, inquietos, devemos falar com Deus a respeito. E ser sincero com Deus e falar: Senhor, um exemplo, eu não estou conseguindo dormir direito porque eu fico pensando nessas dívidas. Senhor, não sei o que fazer, está tirando a minha paz, minha noite de sono, estou até com os nervos abalados. Senhor, eu estou muito preocupado. Alguém diz: você tem que falar com Deus. Eu estou muito preocupado com os meus filhos, Senhor. Eles estão andando com pessoas que não deveriam de andar. Senhor, eu estou preocupado com a situação financeira, eu estou preocupado com o ministério. Enfim, eu quero dizer para você: fala com Deus o que está mexendo com o seu coração, que está te atrapalhando, que está tirando a sua paz. Coloque isso diante de Deus, não é o que diz a Bíblia? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas Ele fará. Não adianta você ficar preocupado, não vai resolver não. E Deus não opera na ansiedade. Deus não opera quando a pessoa está inquieta, preocupada, desesperada. Deus age através da fé. Coloque isso no seu coração. E a fé é a certeza daquilo que se espera, é a prova daquilo que não se vê. Quando a pessoa está ansiosa, ela não para ouvir a Deus. Quando ela está muito preocupada, ela foca mais nos problemas. Ela não vê expectativa, ela não vê um futuro, ela não tem esperança, ela fica desacreditada. Por isso é necessário você crer no que Deus tem falado ao seu coração pela palavra. A Bíblia diz que todas as petições têm que ser conhecidas diante dele. Fala com Deus o que está te perturbando, o que está tirando a sua paz, o que está tirando o seu sono. Abra o seu coração para Deus, fale com Ele. Coloque diante dele, em nome de Jesus. Tem gente que está vivendo à base de calmante, não que seja errado, se o médico receitou, glória a Deus. Mas quando passa o efeito do remédio, a pessoa continua ansiosa e preocupada com aquele problema. Não é errado você tomar o remédio, mas eu quero falar para você, garanto para você, que se você abrir o seu coração e colocar diante de Deus isso que está afetando o seu coração, você vai ver o resultado que você terá. E você tem que fazer isso com toda oração e súplica, se for possível. Suplicar, suplica. Suplica, entra na prendeira: Senhor, tem misericórdia, eu preciso da tua ajuda, me socorre, Senhor, estou muito abatido, porque eu estou ansioso, estou preocupado demais. Fala com Ele, orações e súplicas, e com ações de graça. Depois que você falou com Deus, dê graças a Ele, por Ele ter te ouvido. Você precisa agradecer a Deus, e isso você vai provar crendo nele. Senhor, agradeço porque eu sei que o Senhor me ouviu, eu sei que o Senhor entende o que eu estou vivendo, eu coloquei diante do Senhor, e eu confio em Ti, eu te dou graças, porque Tu és o meu Deus. O Senhor mandou orar, eu estou orando, e eu confio em Ti, eu creio que o Senhor vai fazer a obra. Olha que coisa linda, que coisa gloriosa. Mas, olha que coisa tremenda. Eu vou ler tudo de novo para chegar no versículo 7. Não estejais inquietos por coisa alguma. Há algumas coisas que nos deixam inquietos.
Há algumas coisas que nos deixam ansiosos, há algumas coisas que nos deixam preocupados. O que devemos fazer? Devemos falar com Deus. Devemos clamar a Deus, suplicar a Deus, entregar a Deus aquilo que está nos preocupando, que está nos atrapalhando, falar com Deus. Porque a Bíblia diz que Deus dá aos seus amados sono. Deus quer que a pessoa tenha uma noite de paz, de não ficar dormindo, preocupado, acordar de madrugada, desesperado, ofegante, o coração disparado. Não, Deus não quer isso não. Tem gente que está até em depressão, que não tem mais forças, porque a ansiedade foi crescendo, o excesso de preocupação que abateu a pessoa, que era uma guerreira, uma pessoa que era para frente, e de repente está prostrada, está abatida, está derrotada, se sente um fracassado, uma fracassada. Ele desperta, se levante, vai falar com Deus, coloque diante de Deus esses problemas, e depois que você orou, agradeça, porque olha o versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quando Deus abriu meu entendimento a respeito dessa palavra já há alguns anos, eu vibrei, eu entendi o que o Espírito Santo quis falar. Ele diz aqui que quando a gente está ansioso, preocupado, inquieto, o que a gente tem que fazer? Colocar diante de Deus, porque Deus não quer que a gente viva assim, inquieto, preocupado. Nós devemos tornar conhecido a Deus aquilo que está nos afetando. Aí alguém pode questionar, mas como pode tornar conhecido? Deus não sabe todas as coisas? Sabe, mas nós precisamos falar com Ele. Ele sabe quando a pessoa está agitada, ansiosa, preocupada, mas Deus quer que a pessoa coloque essa bagagem, esse fardo diante dEle, para que Ele possa fazer a obra, e isso é confiança. E diz a palavra que quando a pessoa faz isso, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos sentimentos em Cristo Jesus. O que é isto? Quando você, guarde isso para você nunca mais esquecer, quando você coloca diante de Deus as suas ansiedades, as suas preocupações e confia, agradece a Ele por ter ouvido a sua oração, a paz de Deus vai dominar o seu coração. Você vai ser tomado por uma paz espiritual tão grande. Você vai sentir aquele refrigério no seu coração. Por quê? Porque quando você fala com Deus, Ele arranca, é como se Ele arrancasse com a mão dele. E você não sente mais aquele peso no seu coração, aquele medo, aquele desespero, aquela preocupação. Você não se preocupa mais com aquilo. É interessante isso. Você não fica mais inquieto com aquilo. Aquilo não mexe mais com você. Porque a paz de Deus veio e tomou seu coração. Você fica despreocupado. Isso é muito forte, isso é muito profundo. E a paz de Deus que excede todo entendimento. O que é isto? Tem gente que não vai entender. Como assim? Aquela pessoa que te viu ansioso, ansiosa, que te viu preocupado, inquieta, essa pessoa não vai entender quando você estiver em paz, com seu coração em paz. Ela vai dizer, eu não entendo você. Até um tempo atrás aí você estava desesperado, preocupado, ansiosa, inquieta, mas de repente você está em paz e o problema continua. Eles não vão entender, porque isso excede o entendimento. Aí você vai falar, não, é que eu orei a Deus e deixei nas mãos de Deus. Segundo a sua palavra, Ele me ensinou a fazer isso. A Bíblia diz que nós devemos lançar toda a ansiedade diante dEle, porque Ele tem cuidado de nós. E as pessoas vão ver, nossa, mas isso parece loucura. É que eles não entendem as coisas do Espírito. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura. E não pode discerni-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então o que acontece quando você coloca diante de Deus, com toda a fé, essa ansiedade, essa inquietação? Deus responde com paz. Oh, irmãos, aquela paz toma o seu coração. E você, irmãos, não consegue mais ficar preocupado. Você não consegue. E quando isso acontece, é que Deus agora está no comando naquilo que estava te agitando, te deixando inquieto e preocupado. Deus tomou o controle daquela situação, agora é com Ele. Você não precisa mais se preocupar com aquilo que estava te inquietando.
Agora Deus pegou esse problema para resolver, porque você falou com ele. Agora é com ele. Vocês estão entendendo? Se você entender isso aqui, isso é palavra de Deus. Isso é revelação de Jesus Cristo. O ser humano não tem essa capacidade. Isso é do alto. Isso é dele. E Jesus quer te dar essa paz que você tanto necessita, que você tanto precisa. Ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. A paz de Jesus é diferente e ela excede todo entendimento. As pessoas ao seu redor, até mesmo na sua casa, não vão entender por que você está tão em paz com um problema tão sério que você está enfrentando, que estava tirando até o seu sono, que estava deixando você ansioso. Mas a resposta é que Deus ouviu a sua oração e te deu essa paz. Ele agora está no controle da situação. E não só isso, aqui diz a palavra de Deus que além, olha que interessante, a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações. O seu coração será guardado pela paz de Deus. Você está guardado por aquela paz, você está protegido por aquela paz. Em o nome do Senhor Jesus, você é tomado por ela. Quando isso acontecer, você não precisa mais ficar preocupado. Vocês estão entendendo? Quando você falar com Deus, Ele vai responder com paz. Quando você ora com fé, crendo, a paz vai dominar o seu coração. Não se preocupe mais com aquilo, porque o inimigo de nossas almas, o diabo, Satanás, muitas das vezes ele vai querer trazer esse mesmo problema para você continuar ansioso, mas seu coração está cheio de paz agora. Então é sinal que Deus respondeu a sua oração e Ele tomou o controle de tudo. Agora é com Ele. O seu coração está guardado, está protegido por esta paz. Deus tomou para Ele para resolver o problema, para resolver a questão. E não somente isso, Ele guardará os vossos corações e os vossos sentimentos, os vossos pensamentos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Até os nossos sentimentos, no caso aqui as nossas mentes, as nossas emoções serão guardadas em Cristo, serão protegidas por Cristo. Porque se o inimigo conseguir mexer com nossas emoções, ele ganha a batalha. Se ele conseguir atacar a alma da pessoa, provocando ansiedade, inquietação e preocupação, ele derrota a pessoa. Mas a Bíblia diz: não estejais inquietos por coisa alguma. Coloque diante de Deus tudo aquilo. Fala com Ele, seja sincero. É isso aqui que está tirando a minha paz, Senhor. Não consigo nem dormir. Tem até discutido dentro de casa, na empresa, nos negócios. Mas, Senhor, o Senhor mandou orar, eu estou colocando diante do Senhor. Só o Senhor pode me ajudar nisso. Estou muito preocupado, estou muito ansioso. Aí Ele vai responder com paz. E você vai sentir essa paz no seu coração. E isto é sinal que agora está no controle de tudo. Você não precisa mais se preocupar com aquele assunto. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração. Se você puder fechar os teus olhos, feche os teus olhos agora, em nome de Jesus, e fale com Deus. Aquilo que está tirando a sua paz, que está te inquietando, que está deixando você muito preocupado. Oremos no nome de Jesus. Se você puder fechar os teus olhos, feche os teus olhos. Pai, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu venho a Ti nesta hora clamar, meu Deus querido, por cada pessoa sintonizada nesta live. Aonde chegar a minha oração, no nome de Jesus, que o Teu poder venha se manifestar na vida desta pessoa. A Tua unção, ela despedaça todo o jugo, Deus. Tem muita gente oprimida, muita gente preocupada, muita gente ansiosa, inquieta. Essa pessoa está orando ao Senhor e tem algumas que já têm orado e ela entendeu o recado do Senhor. Louvado seja o Teu nome. E o Senhor disse: se a gente colocar diante de Ti as nossas aflições, as ansiedades, as inquietações, o Senhor responderia com paz, desde que a gente cresça. E o Senhor é fiel para cumprir. Por isso, atente, ó Deus, para a oração de cada um. E oro por todos eles que estão inquietos,
e muitos preocupados, que estão ansiosos, que não conseguem nem dormir direito à noite. Estenda tuas mãos sobre eles e dê essa paz que eles tanto necessitam. Dê a paz emocional. Tem muita gente que está com uma opressão na mente, pensamentos negativos, pensamentos errados, até pensamentos suicidas. Meu Deus, coloca a tua mão, em nome de Jesus. Pessoas que estão preocupadas com o dia de amanhã, coloca a tua mão também, em nome de Jesus. Tu sabes da necessidade de todas essas pessoas. Que o Senhor abençoe sua casa, que o Senhor abençoe sua família, que o Senhor derrame a tua graça e o teu poder para a honra e glória do Senhor, em o nome de Jesus. Oh, glória a Deus! Bendito seja o nome do Senhor.